gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos à minissérie Atos dos Apóstolos, episódio 3. Nossa, gente, está demais a minissérie de hoje, que vai estar falando sobre Pedro, aquele Pedro que era todo turrão e depois de aceitar Cristo, ele teve uma conversão incrível e ficou todo empoderado, cheio do poder de Deus. E muitos milagres ocorreram na vida dele e assim a igreja primitiva ela foi crescendo até chegar a nós no dia de hoje. Vamos falar sobre Cornélio, sobre o batismo com o Espírito Santo, vamos falar muitas coisas. Então, ó, não percam, assista até o final e vem comigo! Começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo caso você ainda não tenha se inscrito. Nós precisamos de muitos inscritos para que este canal ele cresça e muitas outras pessoas tenham acesso às mensagens da Bíblia e possam conhecer o nosso Cristo. E ó, dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações e não ficar de fora. Se você perdeu qualquer episódio da minissérie Atos dos Apóstolos, vocês poderão clicar no card e assistir a qualquer momento. Não percam, porque essa minissérie tá demais. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Pedro. Pedro era aquele turrão, era aquele que Jesus estava andando sobre as águas e ele falou assim: Jesus, eu quero andar também sobre as águas. E ele foi o único que conseguiu andar sobre as águas sem ser Jesus. Pedro é aquele que Jesus estava na praia, ele se jogou no mar e saiu nadando para encontrar Jesus. É aquele que falou: não, se você for morrer eu morro no seu lugar. Ele era aquele explosivo que falava assim tudo na lata. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi empoderado e daquele assim pescador meio bruto que falava rápido demais, que falava sem pensar, que era meio que inconsequente, ele virou um homem cheio do poder de Deus e ele passou a ser uma pessoa totalmente transformada. Então é sobre Pedro que a gente vai falar no vídeo de hoje. A igreja primitiva ela estava crescendo, muitas pessoas estavam aceitando a Cristo como o Senhor de suas vidas. Então Pedro fez uma viagenzinha e passou em Lida. Só que Lida tinha um homem chamado Enéas. Isso mesmo, Enéas. Não é aquele lá que quando eu era criança ficava fazendo voto político lá na propaganda. Eu sou Enéas, é outro. Então ele foi até a casa de Enéas. E ele era uma pessoa que ele não andava e estava já na cama há 8 anos. Então Pedro foi lá e através do Espírito Santo de Deus, aquele homem foi curado. Então em Lida teve uma grande conversão, porque as pessoas começaram a receber Jesus Cristo através dos sinais que iam acontecendo. E o Espírito Santo de Deus também era manifestado naquelas pessoas, naqueles lugares. E elas criam em Cristo e se batizavam no nome de Jesus Cristo. Então tinha um pessoal que estava em Jope. Jope era um porto, era uma cidade praiana, mas um porto onde as embarcações, os navios, eles tudo desembarcavam. E o pessoal foi atrás de Pedro porque tinha acontecido algo em Jope, que foi uma mulher chamada Tabita ou Dorcas. Tabita é o nome dela em hebraico e Dorcas o nome dela em grego. E ela era uma mulher muito boa, muito generosa. Você já conheceu aquelas senhorinhas assim super generosas, que elas fazem casaquinho pros nenéns do povo? Aquelas pessoas super bondosas que tipo, você passa, ai não, leva um doce pra você ir pra sua casa. Ela era assim, ela tinha um coração incrível. Ela era uma mulher muito excepcional. E a Bíblia fala que ela costurava as roupas pras viúvas, fazia muita roupa. Ela ajudava as pessoas com esmola. Ela era uma pessoa muito generosa. Eu tenho certeza que você lembrou aí de alguma senhorinha. Então Dorcas havia falecido. E o pessoal lá em Jope estava muito triste com o falecimento dela, até mesmo porque ela ajudava muitas pessoas. O que poderiam ser delas agora sem a Dorca? Então Pedro foi até Jope. Quando ele chegou lá, ele pediu para que todo mundo se retirasse do lugar onde estava Dorcas. E aí ele orou por Dorcas. E adivinha o que aconteceu? Dorcas ressuscitou. Pois é, às vezes você acha que só Jesus Cristo ressuscitou na Bíblia, mas não. Pedro foi usado pelo Espírito Santo de Deus e aquela mulher ressuscitou e ela voltou a fazer o seu trabalho. Nossa, teve grande alegria lá em Jope e muitas pessoas aceitaram a Cristo porque os milagres eram muito evidentes. Então as pessoas criam em Jesus Cristo, que só Ele poderia realizar esses milagres através também da ação do Espírito Santo de Deus que havia sido derramado sobre todas aquelas pessoas. Então Pedro foi lá para casa de um amigo dele em Jope, que chamava Simão e é conhecido como o curtidor. O que é curtidor? Meu marido chama ele de coreiro, sabe? Porque ele trabalha com couro. Então o curtidor é aquele que prepara
o couro. Então, depois do batedouro, ele vai lá e trata esse couro. Sei lá o que ele faz, se ele é macio, o que é, porque eu não sei trabalhar com couro. Pedro estava lá na casa do seu amigo, que era uma casa pertinho do mar. E o mar, se vocês não sabem, o mar que banha Israel, todos aqueles lugares, é o mar Mediterrâneo. Então pensa que incrível, ele lá na beira da praia, lá numa casinha praiana, vendo aquele mar Mediterrâneo incrível. Estava lá Pedro. Enquanto isso, em Cesareia, que é uma cidade também praiana e muito próxima de Jope, tinha um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte italiana. Centurião é uma pessoa assim importante no exército romano, então ele era uma pessoa que cuidava do exército romano e tudo mais. Então Cornélio, ele estava lá na casa dele, só que ele era um homem temente a Deus. Por mais que ele fosse romano e do exército, ele passou a acreditar no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso, no nosso Deus, no Deus que a gente segue, no único Deus. E se vocês não sabem, naquela época era muito comum ter idolatrias, as pessoas acreditarem em vários deuses. Ele não, ele cria no único Deus, ele se converteu. Só que ele não havia conhecido ainda Jesus Cristo. Então ele estava lá na casa dele, que devia ser tipo a casa. E ele estava lá e apareceu um anjo. E o anjo falou assim: Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações e tem recebido as esmolas que você tem entregue. Por isso, peça para alguns servos seus irem até Jope e encontrarem na beira lá da praia uma casa que chama Simão Curtidor, o dono dela. E lá vocês vão encontrar um homem chamado Pedro. Chame ele para que ele venha aqui porque ele tem coisas para te contar. Então Cornélio ficou, imagina, emocionado, né? Porque ele não era assim nem judeu e de repente um anjo apareceu para ele falando. Ele sentiu, nossa, Deus tem me ouvido, eu tenho realmente servido a Deus de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira. Então ele correu e pediu para que seus servos fossem lá para a casa de Simão encontrar o Pedro. Enquanto isso, o Pedro estava lá na casa de Simão e ele subiu pro terraço gourmet, brincadeira. Ele subiu para a área superior lá, para uma laje, e ficou lá nessa laje. Pensa a vista daquela casa lá para aquele mar azul incrível do mar Mediterrâneo. E ele estava lá em cima e tava batendo aquela fome, tipo, o que eu vou comer hoje? Tô com uma fome. E aí ele olhou pro céu e Deus deu uma visão pra ele, que era um vaso descendo como se fosse um lençol de 4 pontas. Não, eu penso assim num lençol esticado. E em cima desses lençóis tinham todas as espécies de animais. Animais répteis, quadrúpedes, aves. E aí Deus falou assim pra Pedro: mata e come. Nossa! Só que naqueles animais, como tinham todos, tinham animais que eram impuros, que a lei judaica, como Pedro era um judeu, não podia se alimentar, que é, por exemplo, carne de porco, esses animais, ele não podia se alimentar, então tinha uma restrição alimentar de coisas que ele não poderiam comer, que eram os animais impuros. Quando ele olhou para aquilo, ele falou assim: não, Deus, eu não vou comer. Como que assim eu vou comer animais impuros? Eu nunca comi nada impuro na minha vida e não vai ser hoje que eu vou comer. Aí Deus falou de novo pra ele: mata esses animais e come. E ele falou: não, Deus, eu não vou comer. E Deus falou a terceira vez: Pedro, mata e come. E Pedro falou: não, eu não vou comer. Eu fico pensando alguém falando não pra Deus. E foi exatamente o que o Pedro fez. E aí a visão acabou e ele ficou pensando: meu Deus, o que é isso? Que visão estranha é essa? Porque o próprio Deus estava falando comigo pra eu matar animais impuros e comer. Eu não posso fazer isso, não tem cabimento, não tem lógica essa visão. E ele não entendia o que estava acontecendo. Pensa Deus falando com você uma coisa absurda e você: não dá pra fazer uma coisa dessa. Aí Pedro ficou assim meio desnorteado, tentando entender e não tinha lógica aquilo pra ele. E aí naquele momento, adivinha quem apareceu? Os servos. Os servos do centurião apareceram lá. Olá, você é o Simão Curtidor? Sim, sou eu, Simão Curtidor. Ah, na sua casa tem um rapaz chamado Pedro? Tem, ele tá lá em cima, quer que eu vá chamar? Ai, por favor. Então Pedro desceu a escada e encontrou os servos. Quando ele encontrou os servos, ele falou assim: ai, Pedro, eu preciso muito que você vá na casa do meu senhor, do centurião. Ele pediu pra vir te buscar, pra você ir lá, porque você tem algo pra dizer pra ele. Naquele momento, Pedro foi.
Só que não era costume também você pisar na casa de uma pessoa que não era judia, ainda mais de um romano, de um centurião. E Pedro foi. E naquele momento ele passou a entender o que aquela visão estava dizendo para ele. Que Deus estava consagrando, não sei se pode dizer isso, mas que assim, todas as pessoas, elas tinham direito a participar de Jesus Cristo, da herança de Jesus Cristo, de aceitarem Jesus Cristo, mesmo não sendo judeus, mesmo sendo pessoas de outras nações, de outros povos. Independente disso, Jesus queria que todos aceitassem a ele. E aquela visão fez com que Pedro entendesse. Eu acho que se Pedro não tivesse tido aquela visão, ele não teria nem ido para casa do centurião, porque não tinha cabimento ele sair de lá e para casa de um centurião romano. Mas Deus antes avisou a ele que aquilo que ele purificava, ele não poderia considerar aquilo como impuro. E Deus estava purificando todo um povo através do nome de Jesus Cristo. Então Pedro foi. Quando Pedro chegou lá na casa, pensa a alegria do centurião. Ele começou a chamar todo mundo: pessoal, 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 Pedro tá aqui, Pedro tá aqui. Chama a família inteira, chama os amigos, todo mundo que estava lá. Aí eu já fico imaginando todo mundo, por isso eu falo que isso é uma mansão, né? Imagina caber tanta gente. Então, imagina o pessoal lá chegando, sentando, falando: nossa, esse é Pedro, o que ele vai nos dizer? O que ele tem pra nos contar? E todo mundo ficou assim com aquela cara assim de ansiedade. Sabe quando você quer descobrir algo, você quer conhecer, mas você tem aquela sede, e aí vem alguém pra te entregar aquilo que você tem tanta curiosidade em saber, aquilo que te atrai tanto. Então as pessoas ficaram assim, com os olhinhos brilhando, super curiosos acerca do que Pedro iria falar. E aí chegou Pedro e falou assim: oi, centurião, tudo bom? Por que você me mandou chamar? Então o centurião contou tudo, contou que apareceu um anjo e esse anjo pediu para que Pedro fosse até lá dar uma notícia para ele. Então Pedro começou a anunciar Jesus Cristo, começou a falar que Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para a terra, que ele era o Messias, o Salvador, e que ele queria salvar todas as pessoas. Enquanto Pedro falava, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Foi um grande mover de Deus. Pensa, todas aquelas pessoas que não eram judias, que não pertenciam ao povo, eram pessoas romanas, estavam lá recebendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pensa a alegria que foi naquela casa, foi uma festa, foi algo incrível. Então eles começaram a aceitar a Cristo e eles foram batizados, e foi um mover tão lindo que Pedro ficou lá até alguns dias continuando a falar sobre o amor de Jesus Cristo. Nossa, e foi lindo demais. Depois que Pedro saiu da casa do centurião, o pessoal começou: Pedro, o que foi que aconteceu? Você entrou na casa de um centurião romano, você não pode entrar na casa dos romanos, você não pode falar de Jesus Cristo para os outros, como assim? Não tem cabimento o que você está fazendo. E foram querer dar lição de moral em Pedro. Vê se pode, né? Precisa crescer muito para dar lição de moral em Pedro. Então Pedro, ele falou assim: não, vocês não estão entendendo, eu tive uma visão. E ele contou sobre a visão, contou o que Deus falou no coração dele através daquela visão, que a palavra de Jesus Cristo ela deveria se multiplicar até para aqueles que não são judeus, até aqueles que não pertencem. E as pessoas ficaram admiradas com as palavras de Pedro, e eles entenderam que a palavra de Deus ia para lugares muito mais longes. E glória a Deus, né? Porque a gente tá aqui por causa disso, por causa dessa missão evangelística linda que começou lá na igreja primitiva, e porque Jesus Cristo veio para nós também, para nos salvar. Naquele tempo que eles estavam vivendo, Herodes Agripa I era o grande governante de Jerusalém e houve grande perseguição. Lembra que eu falei de Paulo, ou Saulo, que foi um grande perseguidor e que cresceu muito a perseguição das igrejas primitivas, dos primeiros cristãos? Então eles estavam vivendo uma época assim terrível, de grande perseguição. Estava sendo assim um grande tormento para eles, porque eles não sabiam o que poderiam ser os dias seguintes. Então eles foram e buscaram um dos apóstolos, buscaram Tiago, que é considerado o Tiago maior, porque era o mais velho, porque Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago. Então Tiago maior, ele foi pego e ele morreu à espada. Foi o primeiro apóstolo a morrer por causa da perseguição do nome de Jesus Cristo. Então as pessoas estavam assim muito tensas e preocupadas. Mesmo assim, elas não desistiam e continuavam a fazer com que o cristianismo, com que o amor de Jesus Cristo ele se espalhasse a toda a humanidade, a todas as pessoas. Só que Herodes Agripa viu que os recalcados ficaram super felizes com a morte de Tiago. Então a perseguição cresceu mais ainda e aumentou mais ainda. Então teve um dia que foi um dia de Páscoa e estava lá Pedro comemorando a Páscoa com os seus amigos, com a igreja primitiva, todo mundo lá sentadinho, bonitinho, se alimentando da Páscoa e fazendo a sua comemoração da Páscoa. Quando de repente apareceu o exército e pegaram Pedro lá no meio da comemoração da Páscoa e prenderam Pedro.
Pensa a correria, o pessoal lá desesperado que prenderam Pedro, o que ia acontecer com Pedro, o que ia acontecer com eles estavam muito aflitos. Só que no meio dessa aflição, eles não decidiram se esconder embaixo da mesa e ficar mudo, calado. Eles decidiram se juntar e orar. Enquanto Pedro foi preso, a igreja lá levantou um grande clamor e oraram, intercederam pela vida de Pedro. E oraram para que Deus livrasse Pedro da morte, para que aquela época de perseguição ela cessasse, para que o cristianismo crescesse, que mais pessoas conhecessem a Cristo, para que eles também fossem libertos. E a igreja orou. No meio da perseguição e no meio dos tempos difíceis, a igreja não pode parar. A igreja tem que orar e a igreja somos nós. E nós temos que levantar um clamor sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre essa questão do coronavírus, para que isso saia desse planeta. A gente tem que orar, esse é o nosso papel. No tempo de aflição e no tempo de ficarmos escondidos, aí que a gente tem que orar mais ainda e levantar mais a nossa voz para que Deus nos escute. Então Pedro foi preso. Só que ele não foi para qualquer cadeia. Ele foi para a segurança máxima do presídio. E nessa prisão amarraram os seus braços em outro soldado. Então do lado direito tinha um soldado lá do lado dele. No lado esquerdo tinha o outro soldado lá do lado dele. Então não tinha como ele sair, não tinha o que acontecer, não tinha possibilidade dele se livrar, porque como que ele vai se livrar se onde ele vai tem dois soldados, um de cada lado. E aí tava lá Pedro dormindo lá no meio daquela aflição e a igreja estava orando. E ele estava lá, de repente, enquanto a igreja orava, apareceu um anjo. E esse anjo apareceu dentro do quarto lá da prisão dele e falou assim: Pedro. Aí Pedro acordou, abriu os olhos e viu o anjo. E aí o anjo soltou as correntes do lado direito e do lado esquerdo. E os dois soldados que estavam com Pedro estavam dormindo. E aí o anjo falou assim: Pedro, coloca a sandália dos seus pés. Pedro foi lá, colocou a sandália dos pés dele e ele assim, acho que ele devia ter coçado o olho, tipo, oi, tô acordada, tô dormindo. Porque ele não entendia o que estava acontecendo, assim, era muito sobrenatural. Embora ele tivesse vivido muitos milagres, mas ele tava assim na segurança máxima, era algo que ele nunca sairia de lá. Nunca haveria a possibilidade dele sair, dele ser livre daquela situação, ele tava assim, já condenado. Pedro foi, colocou a sandália e aí levantou e eles começaram a sair. E eles abriram uma porta, tinha soldado lá, passaram na frente dos soldados. Tinha outra porta lá, passaram na frente dos soldados. E ninguém vendo eles. E Pedro lá, meu Deus, isso é um sonho. Quando ele saiu pra fora da prisão e o anjo desapareceu, que ele deu por conta de que era verdade. Ele falou, não acredito, Deus, como você é bom. Ele saiu da prisão sem ter acontecido nada com ele, ele estava livre. Enquanto isso, a igreja estava orando. Aí ele chegou lá na casa de João e começou a bater na porta, com todo cuidado para que ninguém ouvisse. Então desceu uma menina chamada Rod e foi lá no portão para ver o que estava acontecendo. Aí foi lá, tinha um portão lá. Quem é? Pedro. Você acha que ela abriu a porta? Não! Ela saiu correndo e foi pra dentro. Gente, Pedro tá lá na porta batendo. E Pedro está aqui. Eu não sei por que ela não abriu. Não sei se ela ficou com medo, ficou assustada, ficou feliz demais. Ou ela não sabia abrir. Só sei que ela não abriu a porta. Aí foi o pessoal lá. Não, Pedro não pode ser. Deve ter sido um anjo de Pedro. Será que Pedro já morreu e o anjo veio avisar? Eles não estavam acreditando que Pedro poderia estar lá. Então eles foram lá pra porta e viram que realmente era Pedro. Nossa! Pensa a alegria e a felicidade de todo aquele pessoal, toda aquela galera lá da igreja, vendo que Pedro foi salvo, que Pedro foi liberto, que Pedro estava livre, que um anjo tinha libertado ele. Porque enquanto a igreja estava orando, Deus enviou um anjo lá para aquela prisão para que Pedro fosse livre. Por isso que eu falo da importância da gente orar em meio a perseguições, em meio a dificuldades. A gente nunca pode recuar e parar de orar. Então foi uma grande festa e uma grande alegria, porque Pedro agora estava com eles novamente, ó, rapidinho saíram de lá, porque eles viviam dessa maneira. Logo em seguida, o rei Herodes Agripa I, ele foi fazer um discurso, e aí ele sentou assim no seu trono, todo pomposo, colocou as vestimentas reais, estava todo assim, no glamour. E aí ele foi discursar com as pessoas. Olá, pessoal, tudo bom? E as pessoas que ouviram a voz começaram, oh, nossa, que voz é essa? Parece a voz de um deus. Aí Herodes se sentiu, um deus, pensa aquela prepotência lá toda,
cheia de orgulho. Naquele momento, ele não deu honra e glória ao Deus e ele caiu duro no chão e foi morto, comido por vermes na frente de todo mundo naquele momento. Herodes teve um final muito triste, mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus, a igreja primitiva continuava crescendo. Mesmo em meio à perseguição, eles não desistiram. E nós temos que ser muito gratos aos primeiros cristãos, que eles colocaram o chamado à frente de sua própria vida para anunciar Jesus Cristo a todos nós. E aí, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou ler para vocês uma passagem que está em João 1, do versículo 11 até o versículo 13. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui fala que Jesus Cristo, ele veio para todos nós. Mesmo nós não pertencendo a um povo, o povo de Israel, ao povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, através de Jesus Cristo, Deus nos deu o poder de sermos chamados seus filhos. E nós somos cordeiros de todas as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E isso é muito lindo de se ver, porque nós pertencemos a Jesus Cristo, nós pertencemos a Deus. E Deus nos aceita do jeito que nós somos, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então aproveite a oportunidade de você ser filho de Deus, agarre ela com todas as forças, abrace ela com tudo que você tem e viva realmente aquilo que Deus sonhou para sua vida. Viva o seu chamado, viva os sonhos de Deus para sua vida e receba Ele no seu coração, porque Ele tem muito amor para te oferecer e para você sentir aquilo que você nunca sentiu na sua vida. Essa é a mensagem de hoje e olha, não se esqueçam que a semana que vem nós vamos ter a continuação da minissérie Atos dos Apóstolos e estaremos falando sobre o tão esperado Paulo. Espero vocês, viu? Um beijo! Fui!